Friedrich von Hayek foi um dos mais influentes economistas do século XX, responsável pela difusão da linha de pensamento econômico da escola austríaca. Recebeu o Prêmio Nobel em 1974 por seu trabalho pioneiro na teoria da moeda e dos ciclos econômicos, destacando-se na defesa do liberalismo clássico. Em 1944, no auge da Segunda Guerra, Hayek escreveu seu trabalho mais famoso, o livro O Caminho da Servidão, que destacou-se como uma das obras de referência na defesa do liberalismo econômico e foi considerado como um dos 100 livros que mais influenciaram a humanidade. Neste livro, Hayek nos faz uma série de alertas que, mesmo 80 anos depois, seguem mais atuais do que nunca, e é sobre este livro que falaremos hoje. Olá, esse é o canal Econofácil e hoje falaremos sobre o livro O Caminho da Servidão. Antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Hayek esclarece no prefácio de seu livro que o que o motivou a escrever o mesmo foi a forma como a opinião pública inglesa da época abraçou posições políticas que mais tarde dariam origem a movimentos totalitários como o comunismo soviético e o nacional-socialismo alemão. Segundo as próprias palavras de Hayek, a escrita deste livro, abre aspas, foi motivada pelo desgosto que me causava a interpretação totalmente errônea dada pelos círculos progressistas ao caráter do movimento nazista. Hayek não se limita apenas à sua própria opinião, mas se utiliza também do ponto de vista de autores, filósofos, doutores, jornalistas e políticos da época, muitos deles socialistas, inclusive Max Eastman, amigo de Lenin, para demonstrar a semelhança política e ideológica entre os regimes socialista e nazista, demonstrando por vezes como o histórico intelectual de muitos líderes fascistas e nazistas possuem sua origem no socialismo marxista, como foi o caso do próprio Mussolini. Dessa forma, o autor afirma que este livro tomou gradualmente o aspecto de uma advertência à elite intelectual socialista inglesa. Hayek inicia seu livro demonstrando que durante algumas décadas, antes do espectro do totalitarismo se tornar uma ameaça real, a sociedade se afastou progressivamente das ideias básicas sobre as quais se ergueu a civilização ocidental. Nesse contexto, o autor destaca que até pouco mais de 20 anos antes do início da Segunda Guerra, o mundo era governado pelo que se definia de modo vago como as ideias do século XIX, ou o princípio do laissez-faire. Apenas 2 décadas mais tarde, o sentimento que predominava nas pessoas da época é o desprezo pelo liberalismo econômico dos séculos anteriores. O autor enfatiza que a tendência moderna ao socialismo não implica apenas um rompimento definitivo com o passado recente, mas com toda a evolução da civilização ocidental. Rapidamente abandonamos as características mais importantes da civilização ocidental, que foi construída a partir dos fundamentos dos valores judaico-cristãos, da democracia grega e do direito romano. Renunciamos progressivamente não só ao liberalismo dos séculos XVIII e XIX, mas também ao individualismo. Como resultado imediato desse afastamento e do surgimento dessas tendências progressistas, tivemos a ascensão de ideologias autoritárias. Voltando no tempo, Hayek nos explica como o surgimento de uma corrente teórica que defendia o livre mercado e a sua consequente hegemonia como a principal filosofia política do mundo ocidental por quase 2 séculos permitiu o pleno desenvolvimento econômico da Europa e dos Estados Unidos e fez com que a ciência desse os grandes passos que nos 150 anos anteriores à Segunda Guerra mudaram a face do mundo. Em princípios do século XX, o trabalhador do mundo ocidental havia alcançado um grau de conforto material, segurança e independência que pareceria impossível um século antes. Entretanto, a elevação do padrão de vida em breve levava à descoberta de grandes mazelas na sociedade que os homens não mais estavam dispostos a tolerar. Por este motivo, pode-se dizer que o próprio sucesso do liberalismo tornou-se a causa do seu declínio. Devido ao êxito já alcançado, o homem foi se mostrando cada vez menos disposto a tolerar os males ainda existentes. Nesse cenário, ideologias coletivistas, com suas retóricas emocionalmente apelativas, pouco racionais e de fácil absorção, foram ganhando cada vez mais espaço com a promessa de acabar com as mazelas criadas pelo livre mercado. No decorrer do livro, nos é explicado de forma simples que a característica comum a todos os sistemas coletivistas é a planificação econômica, ou seja, a organização planejada dos recursos e das atividades da sociedade em função de um único objetivo. Hayek argumenta que em um sistema de planejamento central da economia, a alocação de recursos é de responsabilidade de um pequeno grupo.
mas sendo este incapaz de processar a enorme quantidade de informações necessárias para esta tarefa, o que ocorre são repetidos fracassos do planejamento central. Dessa forma, o uso da força cresce como uma falsa solução para os problemas de desabastecimento e miséria, criando um círculo vicioso que leva estes países fatalmente ao totalitarismo. Por esse motivo, Hayek enfatiza que apenas através da existência de um sistema de livre concorrência é que a democracia se torna possível. No momento em que for dominada por uma doutrina coletivista, a democracia destruirá a si mesma, pois a planificação da sociedade inevitavelmente conduz à ditadura, já que para que uma planificação se torne possível, ou seja, para que um comitê de políticos consiga organizar centralmente todos os recursos materiais e pessoais de uma sociedade, se faz necessário o uso de coerção e da imposição de ideias. A existência do direito absoluto à propriedade privada vai na direção oposta do intuito de um Estado coletivista. O sistema de propriedade privada é a mais importante garantia de liberdade, pois se todos os meios de produção pertencessem a uma única entidade como o Estado, essa entidade teria então o poder absoluto sobre toda a sociedade. Tome como exemplo que em um sistema de livre mercado, por mais que você não goste de aspectos de sua vida, como o lugar em que você mora ou o emprego em que você trabalha, você tem plena liberdade de pedir demissão e de vender ou abandonar a sua casa e se mudar para qualquer outro lugar, ainda que seja para debaixo de uma ponte. Já em uma economia planificada, em que todos os aspectos de sua vida, como o seu trabalho, o seu salário e por vezes até o lugar onde você mora são decididos por um comitê de políticos, você não possui tal liberdade de escolha. Então, resumindo, a única alternativa à submissão às forças irracionais do mercado é a submissão ao poder arbitrário de políticos. O livro também nos alerta sobre as consequências morais da propaganda totalitária e de como elas destroem todas as regras morais da sociedade ao distorcer o senso da verdade e o respeito a ela. A completa perversão da linguagem através da mudança de sentido das palavras é um dos principais aspectos de regimes totalitários. Já em 1944, o autor cita termos como liberdade, justiça, direito, igualdade e democracia como exemplos de palavras cujos sentidos se inverteram a fim de torná-las instrumentos de propaganda totalitária. Outro aspecto da evolução intelectual característico de regimes autoritários destacado no livro e que serve de alerta para os dias de hoje é o de como os cientistas foram os primeiros a prontamente se submeterem à tirania alemã, com o objetivo de estimular uma sociedade organizada de cima para baixo, em que eles exerceriam plena influência sobre a formação das opiniões políticas e sociais. A principal conclusão que podemos tirar deste livro é que o princípio de que uma política de liberdade para o indivíduo é a única política que de fato conduz ao progresso, e ele permanece tão verdadeiro hoje como foi no século XIX. Por esse motivo, Hayek nos alerta que nós devemos reaprender a encarar o fato de que a liberdade tem o seu preço e de que, como indivíduos, devemos estar prontos a fazer grandes sacrifícios materiais a fim de conservá-la. Nesse contexto, termino este resumo com o seguinte trecho do livro. Abre aspas. Para construir um mundo melhor, devemos ter a coragem de começar de novo. Não são os que creem em tendências inevitáveis que mostram essa coragem, nem aqueles que pregam uma nova ordem, sem nada melhor a oferecer do que imitar Hitler. Aqueles que clamam mais alto pela nova ordem são na realidade os que se acham mais completamente dominados pelas ideias que provocaram esta guerra e quase todos os males de que sofremos. O coletivismo em proporções mundiais parece inconcebível, a não ser para atender aos interesses de uma pequena elite dirigente. Fecha aspas. Caso tenha interesse, o link do livro estará no comentário em destaque logo abaixo. Gostou do conteúdo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em responder. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.